Agora a gente vai mudar de assunto, porque muita gente está revoltada e foi todo mundo pego de surpresa. A gente está envolvido ainda num caso aqui, né, que aconteceu num posto de combustível e de repente vem uma outra bomba. Um homem foi preso após estuprar uma criança de apenas 3 anos de idade aqui em Paranaguá. Acompanhe. Um homem foi preso em flagrante no bairro do Jardim Esperança, em Paranaguá, após estuprar uma criança de apenas 3 anos. O crime aconteceu durante uma festa de aniversário na noite de ontem, domingo. E a nossa equipe, é claro, veio aqui até a Delegacia Cidadã em Paranaguá para poder acompanhar de perto os detalhes desse caso que revoltou os moradores da região sul aqui da cidade, mais precisamente então ali no bairro do Jardim Esperança. Inclusive a viatura utilizada para essa ação foi essa viatura que está aqui ao fundo. As equipes policiais foram chamadas, atenderam essa situação lá no bairro do Jardim Esperança, aqui na cidade de Paranaguá, onde uma criança havia sido abusada. Algumas pessoas inclusive até acompanharam e viram tudo no momento em que aconteceu. A gente conversou com as equipes policiais que trouxeram detalhes desse caso revoltante registrado aqui na cidade de Paranaguá. A gente recebeu um chamado via 190 de uma situação de estupro de vulnerável ali no bairro do Jardim Esperança. A equipe chegou no local, já constatou ali a princípio o homem que seria o autor, estaria com algumas lesões na face, e conversamos ali com uma testemunha ocular do fato. Ela informou que estavam fazendo uma confraternização ali, umas kitnets, e a parte de cima é um sobrado, né, com kitnets na parte de baixo e em cima. E ele falou que em dias anteriores já tinha desconfiado desse rapaz aí, da atitude com criança, pegando no colo, oferecendo doces e tal. Em dado momento, todos que estavam na parte de cima da kitnet desceram. No segundo andar ficaram apenas a mãe e a criança que estavam dormindo. Foi aí que o estuprador viu a hora de agir contra esta criança. O que ele não sabia era que um dos moradores do local estava observando a ação. Esse morador já estava desconfiando do autor há alguns dias. Essa testemunha ficou escondida na escada, vendo o que o autor iria fazer. E ele, desconfiado do cara, pegou e ficou na parte da escada ali, onde não pudesse ser visto. E nesse momento ele viu que o rapaz pegou e levantou o vestido da criança ali, passou a mão na criança. E ele viu aquilo ali, se indignou, já foi chamar outras pessoas, porque o rapaz é um rapaz forte, uma compleição física maior do que a sua. E quando chegaram as outras pessoas, ele ficou apavorado, tentou se evadir do local, e daí os populares ali impediram, sofreu algumas agressões, e até a chegada da nossa equipe. A mãe da criança estava dormindo no momento do crime e disse não ter visto o que aconteceu. Durante a ocorrência, a criança chorou bastante e se queixou de várias dores. Ela foi atendida na UPA de Paranaguá. E na UPA o médico constatou ali uma perfuração de ímã com um discreto sangramento ali. A princípio o médico falou que a situação não é de hoje, mas hoje ocorreu o fato, e a situação, o rompimento ali do ímã ali foi em data anterior. A princípio é isso, as partes foram entregues na delegacia aqui para a autoridade policial proceder com a situação. Segundo informações, o autor do estupro já possui um histórico policial. As passagens pela polícia são em crimes envolvendo crianças. Isso é muito grave e ele acabou consumando, né, o ato sexual com essa criança. E pelo jeito já teve uma situação anterior. Eu pedi para o Andrew entrar aqui com essa mesma criança, segundo o próprio médico falou. E o comportamento desse vagabundo aí já estava despertando desconfiança do rapaz. Parabéns ao rapaz lá, inclusive, que ele não foi para cima dele, como o policial falou, porque o criminoso, ele é muito forte, né, comparado com o garotão lá. Mas ele avisou o pessoal lá das kitnets, tinha acontecido lá uma festa, né, Andrew?
e o pessoal estava já se recolhendo quando ele avisou e aí o pau quebrou. E bateram muito nele antes de ir para a delegacia. Eu vi fotos desse camarada aí com a cabeça toda enfaixada. Ele levou muita sorte de estar vivo, inclusive, né, Andreu? Pois é, Tony. A sorte, na verdade, desse homem aí é que a população, né, os moradores ali da região, não mataram ele antes da chegada das equipes da Polícia Militar. As equipes da Polícia Militar chegaram no local, esse homem estava detido ali pelos moradores, ainda apanhando bastante. A polícia, então, é claro, né, conteu ali a situação e colocou esse homem dentro da viatura. Como você falou, Tony, esse caso, ele só tomou essa proporção porque esse rapaz, o rapaz que presenciou tudo, morador de uma das kitnets, ele tem 21 anos de idade, ele não tem nenhum parentesco com a mulher, né, a mãe da menina, e muito menos com a menina também, que foi vítima dessa situação. Ele apenas estava já estranhando há alguns dias os comportamentos ali desse possível autor, então, né, a gente tem que chamar ainda, né, Tony, de suspeito, né, temos que seguir conforme a lei, mas então ele já estava ali sendo observado há alguns dias. Por quê? Ele chegava ali no local, ele era muito carinhoso com as crianças, ele comprava salgadinhos, ele comprava doces, oferecia para as crianças, pegava a criança no colo, aquela festa na maior simpatia. Mas o que ninguém esperava é que por trás de toda essa simpatia, esse homem já estava ali então na sua mente, né, montando esse plano criminoso para tentar abusar de uma dessas crianças, a qual então ele tentava criar esse vínculo. Ele ficou por um certo tempo então ali, né, tentando criar esse vínculo nesse espaço curto que ele mora nesta residência, né, nessas kitnets ali no bairro do Jardim Esperança. Eu conversei inclusive com alguns moradores do local, ele está ali um pouco mais de um mês e foi esse período, tempo suficiente para ele começar a agir nesse local. Outro ponto que chama muita atenção nessa história foi um ponto que você destacou, Tony, que foi descoberto apenas quando essa criança foi examinada na unidade de pronto atendimento aqui de Paranaguá. Quando essa criança chegou na UPA, foi atendida por um médico de plantão que fica ali responsável na área de pediatria. Ali no local, o médico conseguiu constatar então que essa criança ela havia sido violentada sexualmente na noite de ontem, mas também que havia resquícios de outra situação também que trouxe ali, né, prejuízos para essa criança também em um outro momento. Isso mostra o quê? Que essa criança já passou também por um outro abuso que não foi identificado nem pela mãe e por ninguém da família, e muito menos ali sinalizado de forma clara por parte da criança. Então a gente vê que é um caso bastante delicado. A gente não sabe ainda, né, se essa outra situação de abuso foi também, né, realizada pelo mesmo autor. A polícia vai investigar esse caso, porque agora esse caso ele passa então, né, para o departamento do Nucria, que faz parte da Polícia Civil. O Nucria é o núcleo, né, que cuida então ali dos adolescentes, das crianças vítimas de violência dentro da Polícia Civil aqui em Paranaguá, e a partir de agora o Nucria vai investigar esse caso a fundo para tentar entender de fato que tipo de violência essa criança sofreu no passado, o que tem de informação dessa situação e trazer detalhes também desse caso que foi constatado ontem após esses exames realizados na unidade de pronto atendimento aqui de Paranaguá, Tony. Muito provavelmente pela forma que ele entrou na casa, tenha sido ele também, anteriormente, né? Ele entrou com muita tranquilidade. O erro ali, não estou apontando o dedo para ninguém, mas o erro foi que a porta estava aberta. A porta da kitnet estava aberta e a mãe estava dormindo, talvez porque ela tenha confiança total na vizinhança e tal, né? Mas, infelizmente, cometeu esse erro, deixou a porta aberta, ela estava dormindo num cômodo, a criança no outro, esse porco entrou me desculpe os porcos, né? Me desculpem vocês, porquinhos, mas o porco entrou e fez o que fez, porque isso está consumado. O médico já consumou. Quer dizer, a pior da parte ainda tem, porque esse cara já cometeu crimes semelhantes, se não iguais, com outra criança. Uma foi com abuso e a outra com agressão física. E aí, Andreu, eu recebi durante a manhã, e não é de fofoquinha de internet, eu recebi de pessoas da segurança aqui, que trabalham no nosso sistema de segurança. Esse cara já trabalhou fazendo bico
em restaurantes. Ele não parava porque ele ia trabalhar bêbado, daí mandava embora. E em um dos restaurantes ele andou mexendo com uma cliente e foi mandado embora. E também hoje de manhã eu tomei conhecimento e falei para você que ele foi fazer um bico numa casa aqui, colocar uma caixa d'água numa senhora que mora sozinha e que, graças a Deus, ali, talvez porque os vizinhos estavam todos ali por perto, ele ficou quieto. Mas ele tem o perfil de pedófilo, né? O perfil Exatamente. dele é pedófilo. Esse cara é pedófilo. Agora a pergunta que eu faço, ele vai ficar preso ou vai acontecer igual o Natan? Pois é a pergunta que todo mundo faz agora, né, Tony? Oi? É a pergunta que todo mundo está fazendo agora, né? Como vai ficar a situação dele? Até o momento, ele se encontra preso. Pelo menos até o momento, né? Vamos aguardar para ver. Porque assim, ó, Tony, eu tenho alguns detalhes aqui importantes, né? Relacionados à ficha desse cara, né? Que traz aí alguns dados bem importantes. Ele tem aí ocorrências desde 2023, ocorrências envolvendo crianças, inclusive até com o Ministério Público do Paraná, dentro do caso. A gente não tem tantos detalhes assim, mas eu consegui algumas informações com as nossas fontes. E também temos um caso que é mais recente, que foi um caso que aconteceu no dia 19 de julho de 2024, no ano passado, também no bairro do Jardim Esperança, aqui na cidade de Paranaguá. Nessa situação foi onde, então, ele foi acusado de estar agredindo uma criança de 2 anos de idade. A polícia chegou nesse caso, chegou nesse rapaz, através de denúncias anônimas que foram passadas por vizinhos que ouviam os gritos, não só da criança, mas também da mãe dessa criança, que também era agredida. Então, você veja só, são situações que vêm acontecendo desde 2023, 2024 e agora em 2025. Situações consideravelmente graves, envolvem crianças, e um cara desse não está preso. O que precisa para ele estar preso? Será que ele precisa matar alguém para ele estar preso? O que precisa ser feito para ele estar preso? A gente não consegue entender, né, como que essa balança funciona, na verdade. Muita gente pergunta, Andrew, mas a polícia, gente, isso não é nem competência da polícia, isso é competência da justiça. São leis que colocam e leis, infelizmente, brechas que são encontradas que acabam colocando tipo de pessoas como esse na rua. Então fica agora aquela dúvida e também aquele sentimento, né, de impotência, não só da família, mas também da população que fica desacreditada da justiça, né, Tony? Faz tempo, né? Até porque você falou, precisa matar, bom, tem um monte de gente que matou e que tá aqui fora, né? A todo mundo aqui fora, acho que essa balança da justiça, ela precisa ir para o conserto, para dar uma revisada nessa balança, essa balança está com um problema, não é? Tem também lá, como é o nome lá, a justiça é cega. Isso quer dizer que a justiça se faz para qualquer lado. Não tem feito. Me desculpe a sinceridade aqui. Não tem feito. E a maioria desses caras estão aqui fora. Ele só cometeu esse crime contra essa menina de 3 anos de idade porque ele não estava preso, porque ele já tinha feito isso com outras crianças, né? E aí a pergunta eu faço para a justiça do meu país. Como esse cara tá solto, esse aí, ó? Como é que esse camarada tá solto? Quem que coloca ele na rua? Quem é que paga essa conta agora? E essa criança? Como é que fica psicologicamente falando? Então, não dá para entender o que está acontecendo no nosso país. Não dá para entender. Eu não consigo entender, viu, Andrew? Porque acontece de tudo, latrocínio e, né, estupro e tudo mais, feminicídio, os caras estão todos soltos, pai amado. Então, o que está acontecendo? Obrigado. Vamos continuar acompanhando, né, Andrew? Vamos continuar acompanhando sim, acompanhando os passos dessa história e ver qual vai ser o rumo, então, deste cara aqui em Paranaguá para saber o que vai acontecer com ele. Mas, Tony, antes de encerrar, você quer trazer aquele detalhe que eu te contei hoje pela manhã ou não? Traga, claro. Vamos trazer o detalhe, porque olha só, eu estava na delegacia ontem à noite acompanhando a chegada, né, desse rapaz junto com as equipes policiais. Ele foi, né, retirado lá do Jardim Esperança, foi levado para a UPA para poder receber atendimento médico. Isso faz parte do protocolo, né, da ocorrência policial. Ele precisou ser atendido para depois então ser levado para a delegacia. Esse homem se queixava a todo momento, falando: vão me matar, vão me matar. Começou a bater medo, né? Viu que fez uma cagada enorme e acabou ficando com medo. Mas a cagada foi uma cagada
camarada literalmente, viu? Porque chegando na delegacia, quando os policiais abriram, né, a viatura para poder retirar o camarada lá de dentro, viram que ele tinha, né, feito ali o seu número 2 dentro da viatura inteira. Você pensa a cena que a gente teve que observar para poder fechar esse combo aí revoltante registrado na noite de ontem, viu, Tony? Olha, é para acabar, viu? Lamentável. Muito obrigado, meu querido. Bom trabalho. Vamos continuar acompanhando muito de perto. Ele chegou todo borrado lá, não é? Agora esse papinho, eu vou me matar, eu não sei. Também não quero falar, não quero dar a minha opinião. Mas esse cara tem que ter uma pena rigorosa. Até hoje ele não teve. A gente já mostrou casos aqui de pessoas que foram presas ou detidas e conduzidas 15, 16, até 17 vezes, um cara aí, pelos mesmos crimes, ele nunca ficou preso. Aí você vai fazer o quê? Né? É revoltante.